Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso quarto vídeo da série sobre o meu livro, apresentando o meu livro Psicologia Pródiga, da Lama Freudiana à Redenção Tomista. Vou deixar aqui no cantinho para vocês visualizarem aí ao longo do vídeo. Então eu falei, o primeiro vídeo foi um resumo geral, contextualizei o problema no segundo vídeo. No terceiro vídeo eu comecei essa jornada histórica que eu apresento na segunda parte do livro. Falei um pouquinho de Sócrates. Hoje eu vou falar de Platão. Platão ele segue as pegadas de Sócrates, né? Ele vai seguir a mesma linha, conseguindo explicar ainda mais, e aí depois vem Aristóteles e complementa explicando ainda melhor. Né? Então a gente tem uma ascensão da filosofia aí, uma verdadeira ascensão do conhecimento humano aí, que talvez nunca mais a gente vai ter três pensadores numa sincronia e abarcando e transcendendo o que o outro disse de uma maneira tão perfeita, né? Então é um período muito rico. Você vai ver que as analogias que Platão faz na República, por exemplo, para os dias de hoje, elas são perfeitas, são magníficas, né? Isso é a verdadeira ciência, né? Você pega um livro escrito há 2.400 anos atrás, você abre, ele explica muito melhor o mundo de hoje do que você abrindo as páginas de jornais ou escutando um noticiário na televisão. Você vai ver que no noticiário eles estão tentando te enganar. Quando você lê A República de Platão, é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, é isso que Platão vai tentar descrever com o conceito que ele traz novo, que é a metafísica. Né? O Sócrates, ele rodeia ali as perguntas, os diálogos, mas falta algo ainda. Ele encontrou uma maneira, ele encontrou um caminho, uma direção, um norte. Mas é Platão que encontra o método para a gente conseguir abraçar a verdade. E vai ser Aristóteles que vai terminar de abraçar e vai delimitar e vai chegar num patamar muito alto, assim, próximo dos mais altos que a gente já alcançou, né, na ciência e na filosofia. Então esse é um breve preâmbulo, né, para a gente entender onde está Platão situado na história do pensamento humano. E eu vou fazer um preâmbulo breve também sobre o pensamento grego no momento, né? A Grécia, Atenas ali, ele viveu um ápice, né, onde ele venceu os persas ali nas guerras, um ápice de ordem, né, de pujança do exército, de dominação, de riqueza. Entretanto, após todo ápice assim, há um relaxamento, né, e há uma queda. E esse período de Platão é um período de queda, né? Pós esse ápice, o início da queda. Você teve depois ali as guerras entre os gregos, né, com Esparta, e a Atenas saiu muito pobre, assim, a democracia desmoronou. Você Atenas vivia golpe atrás de golpe ali, né? Não muito diferente do Brasil hoje, né? Então por isso que a gente consegue fazer essas analogias. Foi um período muito rico da Grécia ali em pouco tempo, né? Muito bem descrito pelos excelentes escritores que eles tiveram. Então a gente consegue sempre fazer essa analogia e trazer lições, né, desses grandes pensadores para desse grande momento da história para refletir os dias de hoje. Né? Então esse contexto político, né? E também o pensamento, uma coisa está interligada à outra, né? Você não pode ter grandes sábios e um contexto desse assim, né? A maioria dos gregos e dos pensadores viviam um conflito também entre os físicos materialistas, onde um dizia que tudo é o fogo, né? Eles buscavam essa ordem, esse início das coisas. Um dizia que era o fogo, outros vão dizer que era água, outros vão dizer que era a poeira, outros vão dizer que era o vento. Cada um tem uma explicação. As pessoas não conseguiam, quando você botava essas teses em disputa, ninguém conseguia encontrar qual era a verdade. E em contrapartida, do outro lado, você tinha os sofistas, que eram os relativistas. Eles iam dizer que na verdade isso era só um jogo de palavras, que aquele que fosse mais persuasivo tenderia a levar a melhor, né? Isso reflete muito o nosso momento, mais uma vez também, né? Você pode comparar ali ao positivismo, vamos dizer, né, que são os empiristas, mecanicistas, materialistas, onde vai estar tudo explicado pela matéria, e os relativistas que a gente tem hoje também, subjetivistas, vai dizer que o homem é fruto do meio, ao mesmo tempo que o homem que cria tudo. Então, quer dizer, uma ambiguidade e contradições assim que acabam mais complicando, né, do que explicando. É por isso que hoje as pessoas têm, às vezes, ódio da leitura. Né? Você vai numa livraria comum, você pega esses livros aí, você sai mais confuso no sentido ruim, né, do que realmente compreendendo as coisas. Então, Platão ele vai conseguir organizar todo esse contexto com a ideia da metafísica, criando a metafísica, né?
Dois pensadores, eles vão se destacar nesse período, né? Antes valeu dizer aqui também que os físicos e sofistas, naquela época era uma coisa, não tinha existido Platão ainda, Platão não tinha criado a ciência, a metafísica, né? Então tudo bem, eles estavam tentando ali da maneira deles. 2.400 anos depois de Platão, depois de Aristóteles, de grandes pensadores que estruturaram a ciência, a metafísica, o pensamento, você continuar com essas duas tendências, assim, no mínimo triste, né, para não dizer outra coisa, porque você ignora as soluções dadas ao longo da história, joga para debaixo do tapete, finge que ninguém respondeu essas questões, né, finge que refutou essas questões, né, e continua com as mesmas tendências materialistas e relativistas como os gregos tinham antes da iniciação da filosofia, da ciência e da metafísica, né? Bom, fechado parênteses, teve dois pensadores que começaram a arranhar uma possível saída para essa confusão lá do pensamento grego. E esses pensadores foram, de um lado, Parmênides, onde a solução dele, outro problema que os gregos tinham ali é a questão do movimento, né? A coisa é uma coisa, mas ela está se transformando, ela é ou não é, como é que é? E o Parmênides vai puxar para um lado essa questão, vai tentar resolver. Ele vai dizer, o que é, o que não é, não é. Então, as coisas que são, elas verdadeiramente são, as que não são, não são. Parece óbvio, né? Mas tem implicações importantes isso, né? Isso que o Parmênides vai dizer. Então ele vai dizer, toda essa impressão de mudança, na verdade, é só uma impressão. As coisas que verdadeiramente são, elas são. E as que não são, não são. Não tem nada mudando, não tem nada fluindo, o que já está dado aí. E só existe uma coisa. Todas essas mudanças, elas são aparência. E só existe um ser, né? O resto é tudo aparência de mudança. Por outro lado, o Heráclito ele vai dizer o exato oposto, né? O Hegel vai apontar muito isso daí. Quando você tem um filósofo ou uma corrente apontando um lado da moeda, vai tender a surgir um outro pensador apontando o outro lado da moeda. E vai vir o Heráclito e vai apontar exatamente o oposto. Na verdade, o Heráclito vai dizer o contrário. Olha, é impossível que o homem tome banho no mesmo rio. Né? Nem o homem não vai ser o mesmo, nem o rio, quando ele mergulhar, já não vai ser mais o mesmo. Se ele for lá no dia seguinte, já vai ser outra água, já vai ser outra planta, já vai ter trocado as células lá, o próprio homem já não vai ser mais o mesmo, e ele não consegue tomar banho no mesmo rio. Na verdade, uma frase famosa do Heráclito é tudo flui, né? Tudo é uma eterna mudança, tudo está sempre em transição. Então você tem aí dois polos, né, totalmente antagônicos, né? Por um lado, o que é, o que não é do Parmênides, e por outro lado, o Heráclito vai dizer que tudo flui, tudo é uma eterna mudança. Quando você ouve cada um deles, dá a impressão que ambos estão certos. Quando o Parmênides fala que o que é, não tem como você negar que o que é. Como você vai dizer que o que é não é? Não tem como. O que é, ele está certo. Agora, por outro lado, o Heráclito também parece estar certo quando ele diz que tudo flui. É nesse momento que Platão dá uma solução genial. Talvez não seja tão genial para nós, que já viemos 2.400 anos depois, e já ouviu falar isso em algum lugar, ou isso já está incorporado na nossa cultura. Né? Mas na época foi genial. Platão ele vai fazer o seguinte, ele vai unir esses dois polos e vai dizer, na verdade, é como se fosse dois mundos. Há um mundo da matéria, um mundo sensível, onde de fato tudo flui, Heráclito está certo. Entretanto, para além da matéria, há um mundo suprassensível, o mundo das ideias, onde as coisas são e não mudam, são eternas e imutáveis. Né? Então, quer dizer, Platão vai dizer, há o homem, né, que o Heráclito falou que esse homem não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Esse homem, de fato, ele está em mudança, mas existe uma ideia de homem, né? Essa ideia de homem, ela é eterna e é perfeita. Todo homem que existe no mundo material, ele é uma imitação dessa ideia eterna. E por isso ele não é perfeito. E ele está nessa mudança, nessa degradação, né? nesse fluxo material. Então Platão vem e dá essa resposta genial, né? Então ele responde tanto Heráclito quanto a Parmênides. E quando você tenta dar outra explicação só de Heráclito ou só de Parmênides, fica meio ingênuo, né? Fica insuficiente, fica uma resposta parcial diante da ideia de Platão, que realmente dá uma impressão que responde a todo mundo ali e está explicado.
assim, bem melhor explicado a situação, né? E a partir daí o Platão vai dizer, esse conhecimento material das coisas que fluem, ele importa pouco, porque você pensou uma coisa ali, já fluiu e não vale tanto, né? Agora, esse conhecimento das coisas eternas, eles valem muito mais, porque se você entende essas coisas eternas, a correlação entre as coisas eternas, por serem eternas, esse conhecimento vai ser eterno e isso vale muito mais, né? A gente pode tirar como exemplo o ciclo dos regimes políticos que Platão vai fazer na República. Esses são ciclos que funcionam até hoje, você consegue entender os regimes políticos até hoje a partir desse ciclo. Por quê? Porque Platão não está falando de um lugar específico, de um regime específico, de uma época específica. Ele está falando de ideias eternas, de modelos eternos de regime político que vão girar naquela roda ali, a depender do momento, a depender do tempo. E aquilo, é por isso que eu digo, você lê a República de Platão, parece que você está lendo, tá vendo um jornal sobre hoje, assim. E não é. Ele escreveu isso há 2.400 anos. Porque daquele fluxo da matéria caótico, ele consegue extrair uma ideia, as formas eternas, e esse conhecimento, uma vez que você extraiu a forma eterna, esse conhecimento é eterno. É lógico que na situação real você vai ter essas variações materiais, né? Essa abstração que a gente depois, os escolásticos vão chamar isso, Aristóteles, vai dar o nome de abstração a isso, ela nunca vai ser exatamente, ela extrai o essencial, né? Vão ter situações acidentais ali, né? Aí já no vocabulário aristotélico, que vão ter as particularidades de cada período. Entretanto, as formas essenciais, elas permanecem funcionando muito bem, obrigado. E esse é o verdadeiro conhecimento, né? É um conhecimento que você consegue acumular. Diferente desse fluxo materialista, né? Eu vejo muito na nutrição, por exemplo, a cada dia o ovo faz bem, o ovo faz mal. Se você for pesquisar só matéria materialmente, esse conhecimento vai ser um fluxo contínuo e você nunca vai poder que você saiba. Você pode dizer o seguinte, não, o artigo mais recente disse isso, mas você não vai poder dizer que é conhecimento eterno. Daqui a 2 semanas saiu outro artigo dizendo outra coisa. Então, entre esses Platão diria o quê? Entre esses 2 artigos, você tem que procurar uma ideia eterna que vai demonstrar por que o artigo está dizendo que faz bem e no outro está dizendo que faz mal. Você vai ter que fazer uma análise que vai unificar, né? Vai fazer bem em tal aspecto, em tais condições, e mal em tal aspecto, em tais condições. Ali você tira leis, princípios gerais, que vai dar a entender por que em situações fazem mal, em situações fazem bem. Enfim, dando um exemplo aqui superficial sobre o que diria Platão desse fluxo de informações e de certo e errado que a gente tem hoje. Então, com esse ser inteligível, com esse ente inteligível, esse homem inteligível, né, que Platão vai se inspirar muito na geometria de Euclides, que consegue avançar muito no conhecimento da geometria, e é um conhecimento eterno. Então, é aí que Platão se inspira. Eu pego essa alma eterna, esse ente eterno, e eu crio um conhecimento eterno e verdadeiro a partir daí, né? Então, essa possibilidade desse ente, desse ser inteligível, cria a possibilidade de um conhecimento inteligível que ele vai chamar de... Depois, né? A cultura ocidental vai chamar de metafísica. Platão ainda não dá esse nome. Possibilita o conhecimento entre o mutável e o devir, né? O conhecimento a partir disso daí. E a partir desse conhecimento eterno você consegue estabelecer uma hierarquia de valores. Por quê? Porque esse conhecimento eterno, necessariamente, ele vale mais, como eu expliquei, do que esse conhecimento mutável, né? E é aí que Platão vai ter a sacada genial de fazer essa correlação entre a alma humana e a ordem do conhecimento, né? E a cidade também, né? Ele vai fazer essa ordem entre a alma humana, a cidade e a ordem do conhecimento. No seu livro clássico, que é a República, né? E no exemplo que é o ápice, o maior livro da filosofia é a República de Platão, né? E o Mito da Caverna é a maior alegoria, né? É a síntese, a República é a síntese da filosofia e o Mito da Caverna é a síntese da República, né? Então ali tá tudo que a gente vai chamar de ciência, de filosofia, vai emergir dessa grande alegoria platônica. Então ele vai dizer que a alma ela reflete essa ordem do conhecimento que se reflete na cidade também, né? Então o que Platão vai dizer ali na República? Ele vai começar analisando a justiça no homem, que ele vai chamar
uma justiça explicada em letras pequenas, e ele vai explicar isso em letras maiores quando ele vai abarcar na cidade. Porque é difícil você analisar se o homem é justo ou não numa ação isolada. Então você tem que entender essa ação na cidade, no contexto, para ver se essa ação vai frutificar também não só o homem, mas também o contexto, né? Porque, vamos supor, uma pessoa se dando bem numa cidade, mas todo o resto se dando mal, isso vai ser justo? Não, isso vai ser injusto. Pode ser justo na perspectiva daquela pessoa, mas Platão vai entender que isso no fundo é injusto, porque o todo está se perdendo. E no final das contas, uma vez que o todo vai se perder, esse indivíduo que a princípio ganhou também perde, né? Então, diferentemente do que a gente vê hoje, assim, o Platão está sempre pensando além, né? Pensando mais para frente, não só no agora. O que agora pode ser vantajoso, no médio e longo prazo pode ser desvantajoso. Ao longo de gerações, todo mundo fazendo aquilo pode ser desvantajoso, né? Então, Platão ele vai notar que tanto a alma quanto a cidade, quanto a ordem do conhecimento, ela se divide hierarquicamente, né? E aí ele vai usar o mito da caverna para explicar isso. Como é que ele vai dizer? Você tem lá o indivíduo que está preso, olhando para as sombras, né, de uma fogueira que está lá atrás e alguém botando as figurinhas. Essa pessoa está vendo só as sombras. Então essa pessoa, a princípio, está confortável ali. Ele vendo essas sombras, ele acha que aquilo é tudo para ele, né? Eu vou fazer a analogia também como se fosse uma criança. Uma criança que só faz nada mais do que atender os próprios desejos. Brincar, comer doce, dormir, brincar de novo, comer, dormir, brincar. A vida da criança é isso, né? Pode ser que estude, faça alguma coisa, mas assim, foi por ordem dos pais, né? Sozinha ela não vai fazer isso. Então essa alma, ela pode até se sentir bem, mas ela é uma criança ainda. Ela não tem uma vida verdadeira humana, segundo Platão. Por algum motivo, alguma dessas pessoas presas ali na caverna consegue se soltar, né? É engraçado como o platonismo ele harmoniza com o cristianismo, né? Porque o cristianismo ele vai dizer que a graça age primeiro, né? Paulo vai dizer, primeiro Cristo morreu por nós. Então, ele não dá muito bem a explicação por que esse indivíduo foi solto. Soltaram, ele diz que o indivíduo soltaram o indivíduo, mas, né? Então, quer dizer, eu entendo ali como ação da graça. A graça vem e ilumina. Esse indivíduo ele percebe que o negócio ali não tá legal. E aí ele se vira. Quando ele se vira, ele vê que na verdade está todo mundo sendo enganado através de figuras ali na fogueira e aquilo ali são só sombras. E esse indivíduo lá no final ele vê uma luz no fim do túnel ou no fim da caverna. E ele começa a sua marcha árdua, né, de tropeços, de saída da caverna. Isso seria, vamos supor assim, um adolescente, né? Essa questão da maturidade é o que estou fazendo essa analogia também. Mas é um indivíduo saindo da caverna, um esforço, aí tem o desenvolvimento, né, os exercícios, o autocuidado, o autodomínio, que não é fácil você adquirir essas coisas, porque você nasce como criança, com os desejos falando mais alto e apenas atendendo esses desejos. À medida que você amadurece, você precisa fazer esse esforço para sair da caverna, né? Você vê que a vida não é só isso, você precisa sair dali. Quando você começa a sair, você vê que aquela luz, a própria luz do fogo já começa a te incomodar, o esforço que você tem que fazer não é tão maravilhoso assim, né? Esse início. Mesma coisa quando você sai da caverna e vê o sol. Aí já seria o homem maduro, né? Que mesmo no início ele não consegue olhar diretamente o sol, ele tem que olhar sobre o reflexo da água, para aos poucos conseguir olhar o sol, né? E uma vez ele vendo que o mundo lá fora é muito mais bonito, né? Deve ver lá uma cachoeira, as árvores, as frutas, enfim, os animais, um monte de coisa linda lá fora, né? A primeira coisa que esse indivíduo vai fazer é voltar lá na caverna para avisar os bocó que estão lá presos olhando para as sombras lá e acham que estão abafando, né? Só que quando esse indivíduo volta para a caverna, os caras que estão presos lá, eles falam, tira a mão de mim, eu estou muito confortável aqui, não mexe aqui comigo, se você começar a atrapalhar a gente aqui, a gente vai te matar, né? E aí isso Platão faz analogia com Sócrates, né? Que foi esse indivíduo que conseguiu sair da caverna. Essa saída da caverna é a contemplação das verdades eternas, essas verdades que permanecem, e tenta avisar esses homens que estão lá no fluxo da matéria, nos prazeres sensíveis, tanto a nível de conhecimento material como a nível de prazer material.
tá ligado ao conhecimento, ao prazer, aquilo que você ama, né? Então, quer dizer, é uma explicação que se dá em vários âmbitos, né? Então, esses caras que amam a matéria, amam aquele fluxo, amam aquela vida ali como escravos, presos, escravos dos prazeres sensíveis, eles não querem saber de ideias mais elevadas, você falar que lá fora tem um mundo melhor, eles não querem saber, eles estão satisfeitos ali e ameaçam matar esse indivíduo que está tentando acordar eles, que a Platão faz analogia como se fosse Sócrates, né? E mais uma vez, trazendo essa analogia para o cristianismo, é o próprio Cristo, né? Que também foi morto na cruz. Por tentar falar de verdades mais elevadas para aqueles caras que não querem saber. Eles não querem saber e se você falar, eles vão te matar. Né? Isso aí já está provado ao longo da história. Então tem esses três momentos, né, desse indivíduo que está ali escravizado pelos desejos, né, começa a escapar ali fazendo esforço, né, e consegue sair da caverna e ter contato com essa alma, com essas verdades eternas, que é o que o Platão vai chamar da alma tripartite, né? É a alma concupiscível, essa que busca os desejos carnais, a alma irascível, né, que tem essa força para lutar, para crescer, para amadurecer, a vaidade, vamos dizer assim, a coragem, e a alma racional, né, que é a que realmente contempla as almas, as verdades eternas. Isso também tem uma trajetória de maturidade no indivíduo. Teoricamente, o indivíduo mais jovem, ele é mais governado pela essa parte concupiscível, vai para a adolescência. O adolescente, ele é muito irascível, se você olhar, ele quer de qualquer jeito, ele luta, ele se revolta com o meio. E o adulto não, o adulto ele já sabe o que é importante, ele foca naquilo que é mais importante, ele não desperdiça energia com brigas pequenas, né? Ele vai focar na família, vai focar no trabalho, vai focar na religião. Então tem um amadurecimento da alma e da cognição humana, da inteligência e da ordem e da justiça. Para Platão, o homem ordenado vai ser aquele homem onde a razão governa, né? A vontade, que ele simboliza no peito aqui, auxilia, você vai usar essa sua força, essa sua fortaleza, essa sua ira para coisas boas, né? Para o autocontrole. E os apetites, que ele chama aqui de baixo ventre, eles obedecem, né? Você vai comer, sim, mas aquilo que a razão determina. Você não vai um rodízio de pizza todo dia. Você vai uma vez a cada 15 dias, sei lá. Só estou dando um exemplo. Você vai fazer exercício, então você vai usar o irascível no exercício físico, no esforço, vai fazer uma aula de jiu-jitsu, vai fazer uma aula de muay thai, você vai fazer alguma coisa que vai te ajudar nessa perspectiva de autocontrole, de autodomínio, de crescimento, de domínio das vontades, dos desejos, né? Então essa seria a hierarquia na alma para Platão, né? Ele vai fazer muito uma alegoria que vai ficar famosa, que é do cocheiro, onde o cocheiro é a razão e tem dois cavalos ali, um cavalo que é o irascível, né, a fortaleza, vamos dizer assim, e o outro que é os desejos concupiscíveis, né, os prazeres. Então quer dizer, o cocheiro, que é a razão, ele tem que controlar esses dois cavalos para eles irem numa mesma marcha, né, para você conseguir se controlar. Mas esse cavalo irascível dos desejos, ele vai querer puxar demais, então esse outro cavalo ele tem que estar ali no mesmo ritmo, controlando, e o cocheiro puxando para que os dois cavalos consigam governar, né? O homem desgovernado seria aquele que o cavalo, um só dos cavalos, sigam, às vezes até a própria vaidade, né? A vaidade excessiva pode puxar, e o homem também ser perdido não por desejos. Às vezes o cara é muito controlado, mas ele usa esse controle por uma vaidade boba, né? Uma vaidade rasa, e também se perde por isso, não só pelos prazeres sensíveis, né? Enfim, também tem essa analogia da criança ao homem maduro, né, que eu faço. Então a verdadeira educação seria a educação da alma, né? A educação que leva o homem a que as faculdades racionais superiores controlem as faculdades interiores. Esse seria o homem ordenado. O homem ordenado tomaria ações justas, né? Aí estão as 4 virtudes para Platão. A temperança controla o baixo ventre, os prazeres sensíveis. Temperança, a fortaleza controla a vaidade, né? De buscar o bem e enfrentar o mal. E
a prudência controla a parte racional. Você sempre tomar boas decisões ali, ponderando as dificuldades, enfim. E esse homem seria justo, que é a quarta virtude é importante, né, para os gregos, para Platão. E esse homem que contempla essa verdade suprassensível, né, essa verdade eterna, que conseguiu sair lá, enxergar a luz do sol, né? Outra analogia com o cristianismo muito interessante é que Platão vai dizer que o sol não é Deus. Platão vai dizer que o sol é o Filho de Deus, né? Isso eu acho muito interessante, né? Faz essa analogia com Jesus Cristo. Platão já coloca o sol como Filho de Deus. E como é que eu ia falar? Então, esse homem que consegue visualizar as verdades eternas e guia sua vida mediante essas verdades eternas mais importantes, ele é um homem ordenado e justo, e sendo ordenado e justo é feliz, né? E isso serve do homem também para a polis, porque Platão faz essa analogia na República com a polis. Esse é o homem que deveria governar, né? A gente vê, por exemplo, hoje o exemplo do caso do Master aí, que está muito divulgado na mídia. É o exato oposto, né? Platão vai dizer, uma sociedade desordenada é onde os comerciantes governam, né? Que eles só pensam em dinheiro e são governados pelos prazeres sensíveis. O verdadeiro governante, ele vai fazer uma governança da alma, voltada para a alma, para a boa educação, né? Hoje a gente pode falar em espiritualidade. Naquela época Platão não conheceu a Cristo, né? Mas na medida dele ele apontava para isso, embora não diga isso claramente, mas isso se encaixa perfeitamente na filosofia platônica, como vai fazer Santo Agostinho. Mas enfim, o verdadeiro governante é aquele que educa a sua civilização para as coisas mais elevadas. O governante ruim é justamente aquele que não se governa, né? Ele vai dizer dos governantes, os comerciantes, né? A gente pode pensar nos banqueiros hoje, que vão se aliar à classe política e vão ser governados pelas partes mais baixas da alma, né? Só vão procurar os próprios interesses e que se pine, né, o resto da população. Você vê que esses bancos, eles se enriquecem muitas vezes de forma ilícita, né? Empréstimos adulterados aí, você vê diversos casos aí estourando na mídia, justamente tomando o dinheiro dos mais pobres e gastando em festas. Você viu lá falar das festas do astronauta, né? É exatamente isso que Platão está dizendo. Pessoas governadas pelas paixões mais baixas, quando elas assumem o governo, elas vão terminar de degenerar a população, porque elas vão se aproveitar, elas vão se servir dos outros e não servir. O verdadeiro líder, o líder sábio, que Platão vai dizer, o filósofo, ele vai servir, vai vir para servir, né? Que foi o que o próprio Cristo Rei disse. O rei é aquele que serve, né? O Senhor é aquele que serve. O exemplo que ele deu lá no Lava Pés. E você teria um governo intermediário, que seria o governo militar, né? Dos soldados, que Platão vai dizer. Eles não são tão elevados, mas eles também não são tão baixos, né? Então, quer dizer, é um governo intermediário, mas é uma queda que você vê, né? Você normalmente vai ter o governante sábio, que vai... Curiosamente, Dom Pedro II foi considerado um sábio, um filósofo, né? E aí você tem um regime militar, que vai ser um regime que não é tão ruim, mas também não é tão bom. Eles não se preocupam nas coisas mais elevadas, mas também não são tão corrompidos. Então é um intermediário ali, eles são vaidosos, são corajosos, né? Então é governado pela essa alma intermediária, até que vai se degringolando e você vai ter esse governo dos comerciantes, dos burgueses, dos banqueiros, né? Que aí sim vira bagunça total. E aí tem toda a descrição que o Platão vai fazer lá. O regime, nesse caso, é a democracia. E ele vai, nesses ciclos de governo, que você vê que Platão já descreveu isso há 2.400 anos, né? Isso ainda acontece até hoje. E aí você vê, são 3 tipos de homem, né? O filósofo, que é governado pela razão, então ele vai, ao ser governado pela razão, ele buscar os bens mais altos. Você tem o militar ali, que ele é governado pela vaidade, pela fortaleza, então ele busca bens intermediários, né? Gera uma certa estabilidade, mas sem alcançar os fins mais elevados. E você tem o terceiro tipo de homem, que é né, tanto o homem como na cidade, que seriam ali os comerciantes, os banqueiros, que vão ser governados pelos desejos mais baixos, né? E quando você tem, Platão vai dizer o seguinte, o que vai determinar essa forma de governo, segundo Platão? A maioria dos homens. Se a maioria dos homens for homens governados pelo baixo ventre, você vai ter um governo do terceiro tipo,
que é o que a gente tem. A maioria dos homens hoje quer o quê? Bolsa Família, liberação das drogas, né? É isso que eles querem. Se vocês querem Bolsa Família e liberação das drogas, vocês vão ser governados por governantes que vão explorar vocês, vão explorar os seus próprios vícios. Né? Se você tiver a maioria dos homens ali no nível intermediário, você vai ter um governo intermediário. Se você tiver a maioria dos homens sábios, né, espiritualizados, que buscam a sabedoria, as verdades eternas, você vai acabar sendo governado por esse tipo de homem. É por isso que a política do dia a dia, essa política rasteira, ela importa pouco. Não quer dizer que a gente tenha abdicar dela, mas ela importa pouco. O que vai fazer diferença, segundo Platão, é essa conversão individual. Foi assim que o cristianismo converteu o mundo antigo. É de um a um que você tem que converter, fazer com que cada um desses homens deixem de ser crianças, que eu faço também essa analogia. A criança é governada pelo baixo ventre, às vezes criança com 40 anos, com 50 anos, mas pensa como criança, age como criança, é governada como criança pelos próprios desejos. O que a gente tem que fazer é fazer com que uma a uma essas crianças amadureçam e se tornam homens maduros governados pela razão. A partir do momento que a gente tiver uma maioria de homens, você vai tender a ter um regime ordenado. Independente do modelo, se é monarquia, se é república, se é democracia, independente do modelo, né? Se a maioria dos homens for homens ordenados, você tende a ter um governante ordenado e que vai fazer uma política de ordem, né? Ordenada seria aos bens elevados. Se você tem uma maioria desordenada, né, você vai acabar tendo um governante desordenado. E isso tem tudo a ver com a psicologia, porque esse indivíduo que se governa pelos próprios desejos, ele vai ser um indivíduo viciado, vai ser um indivíduo fácil de ser enganado, imaturo, né, egocêntrico, tudo aquilo que eu falei um pouco nos primeiros vídeos, né, mas aí, essa parte do egocentrismo, da imaturidade, eu vou falar mais quando eu estiver falando da logoterapia no final, né, mas se você entender que indivíduos que não amadurecem são controlados pelo baixo ventre, né, para essa alma concupiscível platônica, lá na frente, nos próximos vídeos, você vai entender, quando eu falar do egocentrismo, da imaturidade, por que isso gera tantas neuroses. Né? Então, eu achei até que eu fosse falar mais rápido hoje, mas desenvolvi um pouco. Né? Então, Platão, o terapeuta, seria o quê? O exame. Ele vai ver quem manda e quem obedece nesse homem, qual parte da alma, qual é o amor final desse homem, o que move esse homem, se é o desejo concupiscível, ou se é a razão, ou se é a vaidade, ou se é a fortaleza, né? Qual alma governa esse homem, ele faria esse diagnóstico. O tratamento seria fortalecer a virtude necessária para cada um desses governos, porque o homem, você vai ter homens imaturos que são governados pelos desejos mais baixos numa sociedade, entretanto eles precisam ter temperança, como eu falei, precisam controlar esse desejo, mesmo que esse desejo seja o que eles mais buscam na vida, precisam ser controlados. Você vai ter os homens vaidosos, precisam ter fortaleza para buscar o bem e resistir ao mal. Você vai ter os homens que vão ser governados pela razão, pela terceira parte da alma. Entretanto, eles vão ter que ter prudência, saber o momento certo, a medida certa, né, no lugar certo, na hora certa, né, sabedoria. Às vezes o cara é bom, o cara busca as verdades eternas, mas age no momento errado, então não adianta. Precisa ter prudência. Quando essas três, né, então você vai identificar qual é o governo desse homem para priorizar um tratamento voltado à virtude necessária para aquele momento. Aí o ideal é que esse homem vá amadurecendo e aí o tratamento se desenvolve a partir do desenvolvimento do amor, né? A escalada do amor. A criança querer um doce é normal. O problema é o cara ser adulto e só pensar em comida. Aí já não é mais normal. Ele teria que estar já pensando no trabalho, formar uma família. O cara idoso já tem que pensar nos netos, né? Tem que pensar ele tem que amadurecer, já tem que pensar em outras coisas. É o normal da vida humana, né? Enfim, e o normal seria isso, amadurecer no amor, essa escalada no amor, né? Buscar verdades, cada vez menos se preocupar com prazeres efêmeros e cada vez mais se preocupar com as verdades eternas, com a verdadeira paz de espírito, a contemplação, né? Então a saúde mental, para Platão, vai estar diretamente ligado ao conhecimento e à aquisição das virtudes capaz de fazer com que ele, de fato, se direcione a isso que ele ama, aquilo que ele busca, e que é o conhecimento, o que o conhecimento aponta como as verdades eternas, né? Porque senão você pode saber que uma coisa é boa, mas você não consegue fazer aquilo. Todo mundo sabe que exercício é bom, mas quantas pessoas fazem? Né? Então, quer dizer, a saúde mental ela vai estar ligada ao conhecimento
E a maturidade, que é a capacidade de seguir aquilo que você sabe que é bom para você. Às vezes você sabe que é bom, mas você não quer fazer. E aí, às vezes você racionaliza para não precisar fazer. Né? Aí é que surge a neurose, o ciclo da neurose. Você sabe o que é bom e aí você consegue fazer. Legal, você é um imaduro. Você sabe o que é bom, mas você não quer fazer, você racionaliza aquilo ali e acaba não fazendo. Aí você arrumou uma neurose. E o neurótico ele vai entrar em ciclos cada vez mais degenerados. Né? Enquanto o homem maduro ele vai nesse percurso buscando cada vez verdades mais eternas, amando cada vez mais a verdade, o amor, né? Fazendo caridade com o próximo, enfim. Aí são questões que eu vou discutir melhor nos últimos capítulos, né? Quando eu vou dizer especificamente da logoterapia. Então, resumindo aqui, o Platão terapeuta, a saúde da alma consiste na sua ordem, né? Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido momento. E a sua ordem depende da contemplação da verdade e do bem. Entender qual é o bem e também virtudes necessárias para cumprir esse bem que o intelecto visualizou. A alma é moldada pelo projeto de sua contemplação. Né? Então, aquilo que você ama molda a sua alma. Então, falei de Sócrates, ficou bem abstrato. Né? Platão ele já desenvolve essa metodologia, já descobre essa metafísica, já é um modo de conhecer essas verdades. E o Aristóteles, que é o próximo vídeo, ele sim traz conceitos mais bem delineados e ele vai delinear ainda melhor o que seria esses bens, como é que seria feito, essas virtudes, tudo isso ainda fica mais claro com Aristóteles. Beleza, galera? Até esqueci de falar, vou deixar o link do vídeo, do livro aí na descrição, tá lá no meu Instagram também, tá no Mercado Livre, que eu coloquei, a livraria também colocou na Amazon, então dá uma confere lá, Psicologia Pródiga, da Lama Freudiana, Redenção Tomista, Logoterapia ou Ciência da Caridade. Então compra para dar de presente, para ler, enfim. Compartilhe o vídeo e comente aí o que você achou da psicologia de Platão. Beleza, galera? Um abraço e tchau, tchau.